Vamos olhar para outros pontos que agendamos para esta edição. A situação de combate à Covid-19, a eficácia das medidas até aqui tomadas pelo governo. Engenheiro Mourinho, como é que olha? Estamos praticamente há quase um ano que esta pandemia abraçou o país. Até que ponto as medidas estão a ser tomadas pelo governo moçambicano estão a responder, estão a ajudar para mitigar a propagação dessa doença, para efetivamente não ser como tem sido em outros países em que está-se a verificar falhas nas estratégias adotadas? Eu penso que as medidas, portanto, especialmente as medidas de confinamento e de restrições e também de distanciamento social, têm estado a trazer alguns resultados em termos de minorar. Não obstante, o número de infecções serem grandes, penso que seriam piores se nada tivesse sido feito. Primeira questão, eu queria começar. Eu estava a ler, portanto, um manual que fala sobre a questão de prevenção de distanciamento social, a importância do distanciamento social, que joga um papel muito fundamental, acima de tudo, na proliferação, digamos, desse vírus. E foi muito interessante eu ver, portanto, nesses estudos, portanto, que os cientistas fizeram. Por exemplo, eles colocaram nesse estudo assim, duas situações, eu não sei, não consigo coisa. Portanto, sem distanciamento e com 50% de distanciamento. Eu não sei se está sendo visível ali para os nossos telespectadores. Mas o estudo indica que, portanto, uma pessoa sem distanciamento, e depois, na outra parte, em que vem 50% de distanciamento, significa que é possível infectar só uma pessoa. Mas quando são 2,5 pessoas, portanto, aglomeradas, portanto, é possível infectar-se, portanto, 1,25 pessoas. Mas é interessante aqui este quadro em que mostra 406 pessoas juntas, todas confinadas, e isto pode, no mínimo, infectar 15 pessoas e assim por diante. À medida que o número, portanto, de pessoas estiverem, portanto, aglomeradas, naturalmente, o foco de transmissão é maior. Começa a ter um efeito multiplicador. Então, isto significa, este estudo pretende dizer que as medidas de distanciamento social, sim senhora, contribuem muito mesmo para a redução da proliferação, portanto, da infecção e transmissão, portanto, do coronavírus. Eu acredito muito, portanto, quero associar isto às medidas que foram tomadas aqui pelo governo, no nosso país, portanto, a questão de rotatividade nas empresas e tudo, isto tem estado a contribuir para a redução, sem dúvida nenhuma. Pronto, estancar não podemos falar, mas minorar, tem estado a minorar, sim senhora. Portanto, há alguma eficiência nisto. Então, e outras medidas como rastreamento, há mais medidas, outras que foram tomadas pelo governo, que é rastreamento, que é especialmente quando se identifica alguém que tenha sido acusado positivo, portanto, ir aos elementos de contacto para rastrear essas pessoas. Exatamente. E outras medidas também complementares a essa, têm estado, de facto, a produzir alguma eficácia na redução e na contenção daquilo que é a propagação deste vírus, sem dúvida nenhuma. Rengo, nesta altura o país está com 561 óbitos, 2.279 pacientes internados e 19.207 casos ativos. Quando a pandemia eclodiu no país, desenhou-se 3 cenários: o pessimista, o moderado e o terceiro cenário, que foi de um cenário intermédio. A esta altura, com estes números, como é que tem estado a olhar para aquilo que tem sido a intervenção para mitigar esta pandemia, numa altura em que há ainda a expectativa da chegada da vacina para a vacinação digamos, dos profissionais de saúde, os que estão na linha de frente de combate a esta doença? Bom, primeiro quero pedir desculpas a todos os telespectadores. Parece que as minhas intervenções vão ser sempre de forma contundente contra o governo. Mas é porque eu não me revejo e o meu meio social também não se revê em algum mundo operando deste governo de quem eu sempre falo. E eu tenho vergonha de, infelizmente, de ser governado por pessoas como essas. O engenheiro trouxe aqui um estudo. Eu acho que o governo não tem acesso a esse documento, não tem acesso a esses estudos. Ou se tem, está a lucrar com alguma coisa que está acontecendo com a situação da pandemia. Há alguns lucros a mais. Eu tenho alguns amigos que tiveram a pandemia,
tenho um amigo que teve a filha com menos de 1 ano, que teve o coronavírus. No entanto, ele ficou a ligar para os médicos, depois de ter feito os exames, foram para casa. E não podiam sair do seu ciclo. Tinha que vir uma equipa de saúde para fazer teste a todos. Até hoje, data hoje que estou a falar, isso é do ano passado, não foram para lá. Okay? O outro dado, o governo fala sobre tudo, mas nunca fala dos meios de transporte. Se sairmos agora, o desafio é Strong Life, agora mesmo, descermos para aí embaixo, colocar as câmeras na paragem, esse estudo lá não vai se rever. Porque ainda há situações de Mailoves, ali mesmo no próprio Matola Garo, quando se decretou o recolher obrigatório, 20 horas, já não havia transportes. E as pessoas estão a voltar do serviço, uns vêm do Zimpeto, etc. E aquilo é um trocamento, uns vão para Siduava, vão para, entre outros bairros, vão para Tiduana, etc. No entanto, chegando àquele local, não há transporte para poder tirar aquelas pessoas e as pessoas ficam lá aglomeradas, mais de 100 e tal pessoas. Não é? E os transportes públicos, vulgo TPM, até nestes exatos minutos em que eu estou a falar, se nós formos aí na rua, vamos verificar uma enchente em que até na porta ainda há pessoas atreladas lá. Isso são fatos. Pode não acontecer, de facto, em algumas zonas como Chumachilde, etc. É por isso que eu digo, as minhas análises são feitas mediante o contexto em que eu estou inserido. De facto, para um indivíduo que vive no meio da população, vive os assuntos do povo. Agora, para quem não vive no seio da população, vive numa zona isolada, claramente que vem as coisas à desportiva. Mas eu vivo esses assuntos, passo por esses assuntos quase todos os dias, e eu sei que não há nenhum investimento que está a fazer. Até inicialmente, houve algumas associações que iam nos transportes, desinfetavam ali aqueles corrimãos, nas portas, etc. Tudo isso cancelou-se. O próprio município, em algum momento, houve algumas iniciativas que nas principais paragens tinham lá alguns baldes para poder lavar a mão, etc. Tudo isso cancelou-se. É um escândalo que se verifica. Agora, as medidas estão a ser tomadas, eu vejo isso para classes de elite. Sim, instituições como essas, por exemplo, em que estamos, está ali o álcool gel, etc. Mas vai no mercado para a realidade do povo. Porque aqui não entra a maioria, é a minoria. Ali onde entra a maioria, vai lá para poder ver. Primeiro, os mercados municipais não estão à altura para poder responder a esse assunto. Nós dissemos numa outra altura que a edildade ou o governo aprendeu a usar sanitárias, a usar WCs em condições, graças a essas questões da pandemia. Porque antes havíamos herdado a situação de latrinas e só com essa pandemia conseguimos aprender isso. E isso, a única coisa que a Felima aprendeu foi isso. Mas até data hoje, mesmo no próprio, acho que é a variação da Matola, me esqueço o nome, uma das sanitas está variada até a data hoje. Não conseguem reparar. Vai em qualquer mercado de elite que existe aqui, não há um sítio ali, está tudo escandalizado. Meu caro, de forma resumida, dizer que o governo está a tentar fazer as coisas para não ser julgado ou fingir que está a colaborar. Mas aqui no final do dia eu acho que só Deus é que pode nos proteger. Tem algumas pessoas que de fato podem ficar em casa. Os 30 dias, ficar em casa, não saírem, porque conseguem fazer um rancho mensal de 30 dias ou 60 dias. Mas para a minha classe social, que vive, tem que trabalhar hoje para poder comer hoje, esse indivíduo tem que sair todos os dias. Ou ele morre à fome, ou ele tem que sair à rua para morrer com a pandemia. Tem um ditado, desculpa só para ultimar, que os muçulmanos usam muito. Eles não comem carne de porco, mas em situações de vida ou morte, o Alcorão abre espaço para que eles possam comer a carne do porco. Eu também não quero sair de casa, eu não quero apanhar o transporte naquelas condições ali empinhalado. Mas em situações para eu poder me alimentar, eu sou obrigado a decorrer naquelas situações para poder ir trabalhar e trazer pão para a minha família. Então, o governo está a falhar muito em questões de transportes públicos, em locais públicos, de forma geral. Dr. Muchanga, mesmo para colocarmos ponto final a este ponto, o pior cenário que era previsto de 3 milhões de pessoas infectadas no país, Moçambique vai tempo de mitigar, de evitar com que se chegue a esse ponto extremo? Até acho que se calhar já passamos
A única coisa que existe em Moçambique é que não há dados porque as pessoas não fazem teste. O que devesse fazer, tendo em conta a experiência que tive hoje, tive a sorte, porque já morreram 2 deputados, morreu um deputado, morreu uma deputada de Covid, isso não é segredo. Sua Excelência Presidente da Assembleia da República tomou uma decisão sábia de apelar aos deputados para fazerem teste antes de voltarmos a nos juntar. Porque até há alguns funcionários também que são positivos. E constata-se que as pessoas, sobretudo os que não têm atuação, têm uma designação própria, estes que têm sintomatologias, os assintomáticos, chegam ao hospital muito tarde, quando tudo já está estragado. Então, viu-se esta possibilidade. Eu fui fazer o meu teste às 8 horas. Às 14h30, a diretora me ligou a agradecer, que ainda estou bom, por isso estou aqui, senão não estaria. Primeira coisa que vi foi que quando o governo quer, é possível fazer teste. Fiz às 8, às 14 horas estava a ter o resultado. Então, é possível fazer teste, não acabar 10 dias sem ter o resultado. E eu tenho familiares meus que morreram porque acabaram 5, 6 dias sem o resultado. Mas hoje o governo foi me provar quando quer dar resultado em menos de um dia. Os sul-africanos, na fronteira, onde eu costumava fazer, conseguem dar o resultado em menos de 5 minutos. Você fez, dentro de 5 minutos já tem o resultado imprimido e tudo. E você está aí. Eu penso que o governo deveria massificar este tipo de testes e serem aplicados em todas as pessoas que trabalham coletivamente. Por exemplo, o pessoal de saúde semanalmente deveria ser testado, porque lida com pessoas. Os professores, os estudantes, os polícias, os militares deviam ser testados. Dói, mas vale a pena isso. A outra questão que eu acho que deveria se fazer é nas prioridades da vacinação. Não é só o pessoal de saúde que precisa ser vacinado. Os dadores de sangue. Eu tenho um apelo agora do Ministério da Saúde aqui, apelar para eu dar sangue, mas naqueles são prioridade para a vacinação, não estou lá. Qual é a graça que eu tenho? De ir dar os meus ovos de ouro a quem não me valoriza a mim, que sou galinha de ovos de ouro. Prefiro parir esses ovos no mato, para alimentar as cobras e outros. Tem que se identificar os grupos que efetivamente são importantes para este país e todas as pessoas trabalham de forma colegial. Os deputados, por exemplo, os membros da Assembleia Municipal, os membros das Assembleias Provinciais, os vendedores dos próprios mercados, os motoristas dos chapas, os cobradores dos chapas, porque os taxistas estão expostos. Temos uma outra situação, é do avião. Quando você está dentro do avião, consegue ver o distanciamento ali de 1 metro. Quer dizer, já foi assistir como é que as pessoas descem do avião? Quanta gente consegue andar no avião sem pegar o corrimão? Ou sem pegar assento? Então, temos muita coisa desta natureza que precisa de ser aprofundada e ser melhorada. Só que isso tudo precisa de investimento. Agora, o pecado que para mim o governo tem foi este de ter recebido dinheiro e não fazer nada. Esta montagem de tendas que hoje está-se a fazer no hospital de Mavalane, até deveriam ter construído enfermarias. Porque nós tivemos um tempo de graça. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. As coisas começaram a se complicar em novembro, dezembro. Tivemos 8 meses de graça. Não se fez absolutamente nada. Começamos a nos vangloriar e deixamos de fazer o importante. Depois de morrer médicos e morrer muita gente, incluindo dirigentes políticos, isto tem graça. Quer dizer, as pessoas que não têm condições de fazer a lavagem das mãos ainda escapam. Eu tenho um estudo que o município fez. Desculpa, vale a pena partilhar isto. Já não nos permite muito, mas muito breve. Muito Covid breve, já está na Somarchide, está no museu, está no Triunfo, no Costa do Sol. Lá onde estão os tais que não apanham chapa. E por que eles apanham? Porque o empregado dele é o tal que anda pendurado e é assintomático. Então, quando o teu empregado apanha Covid, você também vai apanhar. Quando o teu motorista, quando o teu guarda-costas apanha, você também acabará apanhando. Então, vale a pena investir para estes pobres terem condições de se prevenir para poderem defender a vocês, senhores dirigentes, porque senão vamos acabar todos.
Exato, obrigado, Mchanga, obrigado também, engenheiro. Rengo, obrigado por ter estado cá nesta primeira edição de Governação.